a partir do texto de João 11 que nós lemos. Se os irmãos gostam de Bíblia, prepara que a gente vai ler Bíblia hoje, tá bom? Amém, amém. Irmãos, esse texto de João 11 tem uma narrativa maravilhosa. Deixem a sua Bíblia aberta lá em João 11. Tem uma narrativa maravilhosa e o livro de João é um dos últimos livros que foram escritos do Novo Testamento. Por que essa informação é importante? Porque João traz uma síntese daqueles milagres de Jesus ou da vida de Jesus. Então, depois que todos os livros foram escritos, João traz uma síntese do milagre e da vida de Jesus, que esse é o Evangelho de João. E aqui, esse texto narra o encontro de Jesus com 3 irmãos na cidade de Betânia. É um texto muito conhecido. E esse relato, ele fala de um grande milagre, talvez um dos maiores milagres que Jesus fez enquanto aqui estava. E aqui é importante mencionar, irmãos, que milagres são sinais. Sinais apontam para alguma coisa. Milagre não é um fim em si mesmo. Deus usa os milagres para que o nome dele seja glorificado. Então, sim, nós oramos por milagres para que o nosso bem seja feito, mas o objetivo primeiro é a glória de Deus. Então, eu quero que você já acompanhe na sua Bíblia, lá em João 11, a partir do verso 1. Eu vou ler. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Percebam aqui no versículo 4, já que as pessoas que creem em Jesus, crentes também ficam doentes, certo? O nosso irmão aqui acabou de contar. Então, nós também passamos por problemas nessa vida. Versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Jesus não saiu correndo, ele ficou mais 2 dias onde estava. E aí eu vou pular lá para o verso 15 do capítulo 11. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, depois de 2 dias, Jesus sai em direção a Betânia. E aqui, no versículo 15, percebam que Jesus ele já revela o que ele ia fazer, a surpresa. Ele tinha falado que aquela doença não era para a morte, mas Lázaro morreu. E aqui no versículo 15, ele fala: para que vocês creiam, eu não estava lá. O que mais? Então, percebam que o objetivo do milagre, Jesus deixa claro aqui, que é para que nós creiamos. O objetivo do milagre é para a glória de Deus. Em segundo lugar, o nosso bem. Então, todas as vezes, eu lembro que quando nós tínhamos o grupo de oração no tempo de Covid, nós orávamos: Deus, que o teu nome seja conhecido por meio da cura dessas pessoas. E o resultado disso é o nosso bem. Amém, irmãos? Continuando, verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E eu já falei aqui outras vezes, mas há uma crença judaica de que 3 dias depois que o morto morreu, o espírito ainda pairava pelo corpo e era possível ressuscitá-lo. Mas Jesus esperou o 4º dia. Então, Jesus chega no 4º dia e 4 dias era impossível, meus irmãos. 4 dias era impossível. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão, não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires.
23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Terceira vez que Deus diz que não é para a morte, que ele vai ressuscitar. 24, Marta respondeu, eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta acha que Jesus está falando da glorificação do último dia, quando Lázaro ressuscitaria para a vida eterna. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui no 26, Jesus responde à segunda morte. No 25, ele fala da primeira morte. Eu sou a ressurreição e a vida. E Marta não entende, mas Jesus quase que desenha para ela. Marta, essa doença não é para a morte. Mas Marta está aqui, não, eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Marta, Natal é uma data, sim, mas ressurreição é uma pessoa. Ressurreição sou eu, Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. É o que ele responde aqui no verso 26, eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que acontece todas as vezes e quando nós nos encontramos com Jesus. Vida, vida e vida, meus irmãos. Então Marta não tinha entendido isso ainda. A vida não está lá no futuro. O que ele está dizendo para Marta é, Marta, calma. Não é só na última ressurreição que vai haver vida. Eu sou a ressurreição e a vida hoje, agora. Percebam que Jesus ele traz Marta, Marta, não é só lá, é aqui. Irmão, Satanás quer que nós creiamos que só há coisas boas de Deus na eternidade. Não, aqui e agora nós também experimentamos milagre, nós experimentamos cura, nós experimentamos coisas boas de Deus. Porque é aqui que começa o céu. Os cristãos começam a viver aqui. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo habita em nós. É por isso que começa aqui. Jesus traz Marta para isso. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Novamente, agora Maria falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu queria que os irmãos percebessem algo interessante nesse texto. Jesus ouve as duas irmãs falar a mesma coisa, mas ele responde de forma diferente. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Jesus, ele é empático conosco. Quando nós oramos a Deus, quando nós vamos a Deus com o nosso coração quebrado, Deus é empático conosco. Marta já é mais racional, Jesus já explica racionalmente para ela. Maria, ele fala para Maria, Maria, eu estou aqui. Jesus se coloca ao lado de Maria, porque Jesus ele é empático conosco. Para Marta ele fala, eu vou ressuscitar. Para Maria ele se mostra alguém que chorava com ela. E aqui, meus irmãos, Jesus, ele demonstra que ele se coloca ao nosso lado. Talvez os irmãos, alguns de vocês estão passando necessidade, talvez alguns de vocês estão de luto. Eu queria dizer que Jesus, ele entende isso. E a gente vai conseguir entender aqui hoje que mesmo diante do domínio da situação, Jesus, ele é empático à nossa dor. Jesus caminha conosco. É interessante que nos evangelhos, meus irmãos, ninguém morre diante de Jesus. E mais, ninguém fica morto na presença de Jesus. Na presença de Jesus, na presença do Rei da vida, do Príncipe da vida, ninguém fica morto. E aqui, mais uma vez, tem um cenário totalmente adverso. Mas ninguém fica morto. O mal na presença de Jesus não se reproduz. Quando o leproso toca Jesus, todo mundo para. Mas não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica limpo. É isso que acontece quando Jesus se depara conosco, meus irmãos. A vida no encontro e na presença de Jesus. 33, verso 33. Ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Porque quando a gente vai
buscar esse texto do original, essa palavra que perturbou-se é a mesma que é usada lá em Marcos 14:5, onde os judeus estavam furiosos porque Maria tinha desperdiçado um frasco de perfume que valia o trabalho de um ano. Usou o mesmo termo, que eles ficaram perturbados. E aqui, perturbados, ou bramavam contra ela, é o mesmo termo que a gente pode chamar de urravam. Irmãos, quando Jesus se depara com a morte, o que acontece? Ele urrava de raiva contra a morte. Por quê? Eu fico pensando, por quê, né? Por que Jesus chorou? Por que Jesus ficou irado contra a morte? E aqui urrar, se os irmãos já assistiram Luta Livre, o lutador fica assim urrando, esperando a hora de lutar. É isso que o texto está dizendo a respeito de Jesus. Jesus estava perturbado em seu espírito. E aí quando eu olho para esse texto, no 35 fala que Jesus chorou. Eu fico pensando, bom, se eu sou Jesus, sabendo que eu vou ressuscitar ele dali a alguns minutos, meus irmãos, eu ia chegar assim, ó, calma gente, está tudo bem, eu cheguei. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus chora com os que choram. Jesus urra contra a morte. Ele está irado porque, meus irmãos, ele verte lágrimas. Do grego, esse Jesus chorou é verter lágrimas, não é só ficar tristinho. Jesus vertia lágrimas, por quê, meus irmãos? Porque ele estava irado com aquilo que o pecado fazia com a vida. Jesus estava participando daquele momento. Jesus aqui, ele não é focado em resultados, ele é focado nas pessoas. E ele se atenta para o sentimento de Maria ali. Mas percebam que mesmo sabendo que aquele funeral viraria festa, Jesus, ele se comove, ele verte lágrimas e ele chora com os que choram. Jesus é empático. E eu penso que Jesus chorou ou ficou urrando contra a morte por conta do estrago que o pecado e a morte fizeram na criação, meus irmãos. Deus cria-nos perfeito, mas Ele chora por mim, Ele chora por você, por causa do mal que o pecado faz conosco. Mas aqui tem uma verdade maravilhosa, meus irmãos. Jesus tira Lázaro do túmulo, sabe por quê? Porque ele estava conclamando o seu próprio funeral. Lázaro, vem para fora. Vocês lembram de Jonas? Quando Jonas é engolido pelo peixe, Jesus é engolido pela morte quando ele morre por nós. Mas acontece algo interessante, a morte não pode retê-lo, porque ele é o Senhor da vida, ele não tinha pecado, e ele mata a morte por dentro. Jesus vence a morte e agora nos chama para ser vencedor com ele. Em outras palavras, Jesus salta na morte e sai vivo do outro lado. Nós não conseguiríamos fazer isso. Ainda lá no verso 38 ao 44 agora, continuando, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Meus irmãos, Jesus tinha falado 4 vezes que ressuscitaria Lázaro, que ele não morreria. E olha o que Marta diz, Jesus, você quer abrir? Está fedendo. Nós olhamos para as circunstâncias, meus irmãos, nós olhamos para o que tem diante de nós, mas Jesus olha a história para além de nós. Jesus já havia falado 4 vezes, mas nós não entendemos porque muitas vezes acreditamos mais no poder da morte do que no poder da vida. É como se a realidade daqui, das nossas dores aqui, fossem mais reais do que a realidade da eternidade que Jesus prometeu para nós. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro,
venha para fora. E aqui, meus irmãos, Jesus chama Lázaro pelo nome. Eu ouvi muitos estudiosos falando que ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele falasse, mortos venham à vida, todos os mortos viriam. Porque ele é o Senhor da vida. E as grutas eram grutas familiares, provavelmente havia toda a família de Lázaro ali, a geração, mas Jesus chama Lázaro pelo nome. Jesus diria, calma, um dia eu vou chamar todos vocês à vida, mas hoje é só Lázaro. E eu acho maravilhoso porque Jesus, ele chega, ele sente o momento, ele participa do momento, ele brada para que Lázaro venha para fora. E muitas vezes Jesus precisa gritar para que nós saiamos do nosso buraco de tristeza, de ansiedade, de dúvidas. Muitas vezes Jesus precisa chacoalhar a gente para que nós ouçamos a voz do nosso pastor de novo, levante. Mas assim como um leão, Jesus chega diante da morte e brada, e a morte não consegue ficar de pé, meus irmãos, porque Ele é o Senhor da vida. Versículo 44, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Meus irmãos, eu acho maravilhoso quando a gente entende a palavra, texto a texto, o que é que a palavra diz. E eu queria mais uma vez que vocês abaixassem as cabeças para que a gente entenda o que é que Deus quer falar em cima desse texto. Deus e Pai, nós pedimos, imploramos, rogamos para que o Teu Santo Espírito fale conosco aqui agora, Pai. Se o Senhor não falar, nós sairemos daqui vazio, Pai. É por isso que eu peço para que o Teu Espírito Santo seja o protagonista aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num culto onde a gente falou sobre milagres várias vezes. E eu queria falar a partir desse texto sobre 3 características de um cenário propício para o milagre. 3 características que a gente consegue observar e enxergar aqui, que é um cenário propício para o milagre. Se os irmãos estiverem tomando notas, fiquem à vontade. Primeira característica nós vemos em Marta. Mãos dispostas ao serviço. Irmãos, Marta talvez seja o símbolo de mãos dispostas mais interessante que tem na Bíblia Sagrada. Marta podia cometer vários erros, por várias vezes ela escolhe o serviço, sim, mas a gente não pode dizer que Marta não servia Jesus. E aqui, quando os demais estavam aproveitando outras coisas, Marta estava servindo. Lá em Lucas 10:40, ela prepara a casa e serve Jesus também. É lá que ela reclama, Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã está aí sentada e eu estou aqui lavando louça? Marta é dessas. Marta é daquelas irmãs aí, ó, que faz almoço no domingo e não senta. Ela fica de pé. E aí, pegou? E aí, repetiu? Tá bom o suco? Tem muitas dessas. Então, Marta também é dessas. E Marta, ela tinha iniciativa. No versículo 20, diz que quando ela ouviu que Jesus estava chegando, sabe o que ela fez? Ela foi ao encontro dele fora da cidade. Marta correu e encontrou Jesus antes de chegar na cidade. Lá no verso 30 diz que ela foi ao encontro de Jesus. O que mais? Mãos dispostas ao serviço. Se os irmãos olharem no versículo 39, o que é que Jesus diz? Tirem a pedra, não é? Meus irmãos, quem traz o morto à vida não podia fazer um número ali, fazer a pedra subir assim e virar farelo? Podia, não podia? Eu faria isso. Mas não, Jesus não faz isso. O que ele fala no 41? Tirem a pedra. Jesus disse também depois, tirem as faixas de linho. Jesus poderia facilmente ter tirado, mas eu queria dizer uma coisa, meus irmãos, Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você para que o reino dele expanda aqui na terra. E isso é um privilégio para nós, meus irmãos. Transformar mato em jardim de novo é missão de quem conheceu Jesus, de quem se encontrou com Jesus. E aqui fica claro que Jesus conta com aqueles homens, com aquelas mulheres,
que Ele escolheu, e Ele escolhe fazer isso. Ele pode fazer tudo num estalar de dedos? Pode, mas Ele escolheu contar com você. Então, mãos dispostas ao serviço. Meus irmãos, esteja disponível. Um cenário propício para o milagre é onde há pessoas disponíveis para o serviço. Tira a preguiça, meu irmão. Segunda característica de um cenário propício para o milagre. O primeiro foi Marta, mãos dispostas ao serviço. O segundo, Maria, joelhos que se prostram diante de Jesus. Irmãos, essa Maria, as 3 vezes que aparece na Bíblia, ela está prostrada aos pés de Jesus. Olha que interessante. As 3 vezes que ela aparece aqui no verso 32, Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Em João 12, no capítulo 12 seguinte, fala que ela quebra o frasco de perfume e enxuga com os cabelos, aos pés de Jesus. Lucas 10, 39, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Maria nos traz um ensinamento valioso, meus irmãos. A nossa posição na presença do Senhor há que ser uma posição de rendição e adoração. Nós somos seres adoradores, nós estamos aprendendo na escola bíblica que nós nascemos com uma chamada, ou nós nascemos com uma característica de adorar. Se nós não adoramos a Deus, logo você vai adorar qualquer outra coisa. Seja o seu filho, seja o seu trabalho, seja você mesmo, seja o ministério. Nós somos seres adoradores. E aqui nós vemos que Maria nos ensina esse princípio de estar sempre aos pés de Jesus, prostrados, porque essa é a nossa posição mais legítima. É quando nós crucificamos o nosso ego, nós crucificamos as nossas vontades e nós nos lançamos aos pés de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque é nele que nós recebemos consolo, é nele que nós recebemos vida de verdade. Por que vida de verdade? Porque a vida sem Cristo tem data de validade. A alegria sem Jesus tem data de validade. Dura o próximo mês, dura esse ano, ou dura essa vida. A vida em Cristo, ela tem uma alegria plena. E a terceira e última característica, que aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, é de Lázaro. Então nós vimos sobre Marta, mãos dispostas ao serviço, Maria, joelhos que se prostram, e a terceira, um coração que crê e é receptível ao amor de Jesus, recebe vida. Versículo 25 do texto que nós lemos, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, e o morto saiu. Irmãos, aqui, quando eu li esse texto a primeira vez, estudando ele, eu comecei a pensar em algumas coisas e eu queria compartilhar com os irmãos. O texto aqui, ele enfatiza que Lázaro era um amigo íntimo e próximo de Jesus. E aqui eu percebo que Lázaro, ele não desperdiça o fato de que o Jesus, ou o Deus encarnado, estava entre eles e ele era muito próximo de Jesus. São poucos os relatos onde diz que Jesus o amava de uma forma especial. Lázaro é um deles. E aqui eu quero que vocês percebam isso. O texto diz que Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Mas talvez alguém diga assim, bom, mas se Lázaro é aquele que Jesus amava, por que é que Jesus não saiu correndo na hora que ele ficou sabendo que estava doente? Ok, era para o nome de Jesus ser glorificado, mas ele era amigo. Você não responde um amigo quando você recebe uma chamada? Mas perceba que Jesus, ele não responde, mas ele permite que um amigo amado morra para que ele pudesse fazer outros amigos. Eu acho maravilhoso esse princípio. Imagine que você está numa estrada, sem muito recurso, e fura o pneu do seu carro. Você não tem step, seu step está murcho, está furado, você precisa ligar para alguém. Para quem é que você liga? Melhor amigo, eu presumo, certo? E aí o seu melhor amigo pode atender 3 horas da manhã e fala assim, bom, você não é meu amigo, você está me acordando 3 da manhã, eu tenho que acordar cedo amanhã.
Eu diria, bom, mas exatamente porque você é meu amigo que eu estou te ligando, não é? E é interessante aqui que, quando nós falamos de amizades, as amizades pressupõem importunação. Ser melhor amigo é ser colocado em situações indesejadas. A amizade com Jesus também. E aqui, meus irmãos, Lázaro, Jesus poderia dizer assim, Lázaro, você é tão meu amigo que eu vou te colocar numa roubada, Lázaro. Lázaro, você é tão meu amigo, mas confia em mim, que é com você que eu conto para que as outras pessoas sejam tão íntimas e tão amigas de mim como eu sou seu. Lázaro, confia em mim, Lázaro. Eu vou contar com você, Lázaro. São só 4 dias, Lázaro. Em outras palavras, é exatamente porque você é meu amigo que eu vou te colocar nessa, Lázaro. Eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque vai doer, Lázaro, vai doer um pouquinho, Lázaro. Segura, Lázaro. E Jesus chora por isso. Vocês viram, Jesus verte lágrimas. Mas Lázaro, são só 4 dias, Lázaro. Eu vou fazer outros amigos tão amigos quanto nós somos. E aqui é uma das coisas difíceis, meus irmãos. Ter fé no dia mal não é fácil. É muito mais fácil a gente falar sobre fé. É muito mais fácil a gente ler sobre fé e falar, entendi a fé. Mas quando nós estamos passando por situações onde a gente precisa ter fé, meus irmãos, isso é difícil. Isso é difícil. Depender de alguém é difícil demais, meus irmãos. Depender de um recrutador de RH me dar uma vaga, depender de um médico, de um diagnóstico, é difícil demais, meus irmãos. E Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Mas eu queria dizer para os irmãos, se os irmãos estão, ou vocês ainda estarão numa situação difícil, eu queria te dizer uma coisa, Jesus vai estar lá chorando com você, meu irmão. Ele vai estar lá. Ele vai verter lágrimas, mas vai chegar o dia em que ele vai falar assim, acabou. Sai para fora. Vai chegar o dia. Em nome de Jesus vai chegar o dia, meus irmãos. Ainda que esteja morto, viverá. É isso que o texto diz. Porque para nós, Jesus tem que chegar antes dos 4 dias. Jesus fala, eu não vou fazer na medida que você possa explicar. Eu vou fazer numa medida em que só eu sou responsável. Mesmo que passe um trator por cima e ninguém entenda. Porque é dele que vem, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós passamos muito tempo agora desempregados, minha família. Irmãos, eu não sabia mais como orar para Deus. As minhas últimas orações foram, Deus, o Senhor já sabe de tudo, eu estou repetindo a oração todo dia, e meu coração está despedaçado, porque tudo que o Senhor me deu, eu vou fazer virar poeira. Eu fiquei 100 dias desempregado e eu conversei com um pastor. Parece que todos os elementos que poderiam ser a minha saída, eles deixaram de existir alguns meses antes e chegou o dia. Irmãos, eu digo para os irmãos, ter fé é muito difícil. É difícil. Foram 100 dias que eu passei todos os dias orando, passei todos os dias chorando, me candidatei para quase 1000 vagas. Os irmãos que conhecem aqui sobre vagas, hoje em dia existem sistemas automáticos, então se você não passa, não é uma pessoa que vai olhar a sua candidatura, são sistemas. E ninguém me chamava. E passou uma semana, eu pensei, bom, 1 mês dá para esperar. Passou 1 mês, não, até 2 dá, passou 2, 3 e nada. E o dia difícil é difícil, irmãos, porque como eu disse, saber sobre fé é uma coisa, experimentar a fé é outra. Experimentar o dia mal é muito difícil. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que eu me candidatei para uma vaga com 2.000 candidatos e Deus abençoou. Não porque eu sou bom, porque eu me candidatei para mais de 1.000 vagas. Não porque eu sou bom, porque eu tentei outras vagas. Porque chegou a hora de Deus dizer assim, é agora.
Meus irmãos, eu fiz uma oração nos últimos dias, eu falei, Jesus, no mês que vem nós não temos como pagar as contas, nós não temos o que fazer, e tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, se o Senhor quer tirar, tudo bem, mas... Irmãos, muitas vezes Deus quer fazer algo em nós antes de fazer algo por nós. Nos últimos dias, eu compartilhei no meu pequeno grupo isso, Deus me mostrou que eu deveria orar diferente. Eu deveria orar não pelas insatisfações da minha vida, mas eu passei a orar, Deus, o que é que deixa o Senhor insatisfeito na minha vida? E me ajuda a entender e tirar da minha vida. Meus irmãos, Deus chora conosco no dia mau. Ele chora conosco, Ele caminha conosco, mas Ele não te abandona, meu irmão. Ele não te abandona. Nós é que achamos que estamos sozinhos, nós é que ouvimos Ele dizer 4 vezes que vai ressuscitar, e ainda fala assim, não remova a pedra, Jesus. Não é para a morte. Se for para a glória de Deus, meus irmãos, ainda que esteja morto, viverá. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, ninguém pode impedir quando Deus falar, viva! Você vai viver. Ninguém pode impedir, meus irmãos. Não importa se tem 10 ou se tem 50, se tem 1000 candidatos naquilo que você está tentando. Eu repetia diversas vezes, Deus, mas quando não tem porta, o Senhor abre, mas nem com porta está abrindo. Meus irmãos, muitas vezes Deus quer fazer algo em nós. Muitas vezes, né, pastor, a gente conversou, é no finalzinho. É quando não tem mais saída, Deus vai fazer. E creia nisso, meus irmãos, creia nisso. No versículo 45 que nós lemos, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Meus irmãos, muitos creram nele quando Lázaro ressuscita. Em outras palavras, Lázaro, essa morte fez com que eu tivesse muitos outros amigos, Lázaro. E se você é amigo de Jesus, meu irmão, não esqueça e não duvide de que Deus vai estar com você. Talvez Deus use as circunstâncias para fazer mais amigos, para avançar com o reino, mas Deus está com você. Irmãos, a vida é uma vida de sofrimento, nós vivemos no mundo do pecado. Sofrer, a gente vai sofrer de qualquer jeito. A pergunta é, eu quero sofrer com Jesus, e você? Nós passaremos o dia mal, meu irmão. Nós estamos num mundo caído, mas se Jesus caminha com você, ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. E uma das histórias mais impressionantes que alimenta a minha fé, que eu ouço, talvez os irmãos já ouviram falar do livro Torturado por Amor de Cristo, Torturado por Causa de Cristo, do pastor Richard Van Brau. Um pastor romeno, ele tinha um ministério subterrâneo, e quando eu era criança, eu lembro de ouvir muitas fitas sobre essa perseguição na Romênia. E ele passou 14 anos em prisões comunistas. E eu li alguns relatos sobre ele. Ele foi preso por pregar o evangelho. E o que ele fazia na prisão? Pregava o evangelho. Irmãos, ele tinha uma igreja subterrânea, eles foram denunciados, então foram presos, e ele foi preso por amor a Cristo, e ele foi espancado para que ele não falasse mais de Cristo. Pesquise depois sobre o pastor Richard Van Brau. Ele não poderia falar de Cristo. E tem um relato na história dele que ele está pregando e os soldados chegam e espancam ele e colocam ele numa solitária. E eles espancam ele todos os dias e jogam água gelada para que ele não desmaiasse, para que ele não falasse do amor de Jesus. Todos os dias, durante uma semana. E quando ele volta para a cela, depois de uma semana, e apanhar todos os dias, ele pede ajuda para os presos, me ajuda a me levantar aqui, me ajuda a sentar. E ele fala assim, onde é que nós paramos mesmo? Meus irmãos, quando eu leio isso, quando eu olho isso, a minha fé é renovada.
Se nada do que você ama hoje, se nada do que você estima hoje deixasse de existir, qual seria o valor de Jesus na sua vida? Se nada, sua família fosse tomada, seu trabalho, tudo, seu nome, qual seria o valor de Jesus na sua vida? E quando eu olho homens como esses, eu falo, Deus, eu preciso te conhecer mais. Se os irmãos me conhecem um pouquinho mais do que algumas pregações, eu já falei para você do livro dos Heróis da Fé, e a mãe me deu de presente, eu abri depois de 3 anos, quando eu me converti. E aquele livro mudou a minha vida de oração, meus irmãos. Homens que se derramavam pela missão de Jesus. Homens que se entregavam na missão de Jesus. Homens dos quais o mundo não era digno, assim como diz em Hebreus 11. Meus irmãos, não importa a situação que você está passando, se você precisa de um milagre, Jesus é a pessoa certa. Não importa o tamanho do problema. Se tem mar, Ele abre. Se está morto, Ele vive. Se tem um exército de 300, Ele acaba com o exército. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não importa, não importa. Deus é maior. Irmãos, para que outros amigos, para que outras pessoas creiam, Ele conta com você. E eu não acredito que Deus está colocando o mal, eu acredito que Deus usa o mal do mundo para os seus propósitos. Deus usa todo o mal para os seus propósitos. Então, se você está passando necessidade, meu irmão, clame a Jesus, clame a Jesus, clame a Jesus. Clame que Ele vai chegar. Ele sempre vem e traz vida. A diferença do sofrimento com Deus, do sofrimento sem Deus, é que com Deus o sofrimento tem propósito e tempo. Ele vai acabar. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai testemunhar, porque é isso que nós somos, testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Deus chega, meus irmãos, e aqui nessa história maravilhosa, Deus diz, Lázaro, você é muito meu amigo, e é exatamente por isso que eu quero fazer novos amigos por meio de você, Lázaro. Eu te amo, Lázaro, mas eu quero amar mais pessoas, eu quero que mais pessoas me amem. Isso é ser testemunha. Nós carregamos uma mensagem de vida eterna, meus irmãos. A nossa vida aqui de 70, 80, 90, que está há 100 anos, é muito pouco. Meus irmãos, há muito mais na eternidade com Cristo, há muito mais. E para a gente finalizar, todos precisamos de um encontro real com Jesus. Todos nós precisamos, meus irmãos. Talvez você pense muitas vezes que Deus está atrasado. Mas Deus está demorando tanto. O problema já não tem solução. Eu falava isso para Deus. Deus, não foi até o dia 1º, agora nem adianta, porque não vai dar mesmo. Mas Deus deu um jeito. Deus deu um jeito. Eu vou prestar uma consultoria adicional. Deus deu um jeito. Mas ainda que morra, viverá, meus irmãos. Ainda que morra, viverá. Porque, meus irmãos, muitos atrasos são divinos. Muitos ainda não são divinos. E nós precisamos crer nele. Fé é confiar no caráter dele. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu inclusive não concordo com o que o Senhor está fazendo, mas eu creio que o que o Senhor tem é o melhor. Muitas vezes, então Deus deseja fazer algo em nós, para depois fazer algo por nós. E então, algo através de nós. Mas primeiro é em nós. Primeiro é em nós. Não é porque você não vê nada acontecendo, meu irmão,
que Deus não esteja fazendo. A Bíblia diz que Ele trabalha e trabalha todo dia. Ele não está dormindo, Ele não está desatento, Ele não perdeu o ônibus, não. Ele está lá. Muitas vezes chorando com você, mas Ele está lá. E é por isso que, assim como Marta, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Seja ativo, meu irmão, vá ao encontro de Jesus. Assim como Marta, saia da cidade se precisar. Prepare o seu coração, prepare o seu culto, prepare a sua casa. E assim como Maria, nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus de joelhos, nos prostrar aos pés de Jesus. E assim como Lázaro, nós precisamos ter um coração receptível ao amor de Jesus. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. O poder da ressurreição, meus irmãos, já está entre nós. Vá até Ele hoje. Hoje, meu irmão, o poder já está entre nós. Jesus vem e inaugura o reino de Deus aqui. O reino de Deus está aqui, Ele vai ser consumado, mas Ele está aqui, meu irmão. Jesus caminha conosco. Ele não nos deixa órfãos. Eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim. Até o fim. O cenário da sua decepção pode ser o cenário do seu maior milagre, meu irmão, do seu maior sucesso. E por fim, a cruz, meus irmãos. Jesus foi o nosso amigo primeiro, Ele nos amou primeiro. Jesus foi o nosso amigo. Ele morreu por nós. Jesus tira Lázaro da sepultura, porque ele se colocaria dentro da sepultura. Lázaro, vem viver, porque eu vou tomar esse lugar. E é isso que Ele faz conosco. Ele sabia que o único jeito de nos chamar à vida era conclamando o funeral dele mesmo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por esse motivo, quando Ele se aproxima do sepulcro, Ele grita, Ele urra, Ele se perturba. Por quê, meus irmãos? Jesus, Ele estava diante da morte. E a morte fez muito estrago no nosso mundo. A morte fez muitos estragos em você e na sua vida. Mas Jesus chega e Ele sempre chega. Ele não criou você para a morte, meu irmão. Ele não criou você para o sofrimento. Não. Ele te criou para a vida eterna. Mas eu quero dizer que Ele nos chama hoje. Ele vem hoje e nos chama. Saia dessa tumba. Em nome de Jesus, saia dessa tumba do sofrimento. Em nome de Jesus, tenha fé. Jesus está clamando hoje para você. Vem para fora. Saia dessa solidão, saia dessa ansiedade, saia dessa angústia. Venha ter vida eterna. Meu irmão, quando nós nos encontramos realmente com Jesus, nós somos alegres apesar do sofrimento, meu irmão. Apesar do sofrimento. Se você crê hoje, Jesus vai te trazer a vida. Eu creio nisso, meu irmão. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz um dia. Na cruz do Calvário. Ele toma o nosso lugar. E agora Ele fala, viva, viva. Eu quero te convidar a ficar de pé.